O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. É o que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje nós vemos Jesus, que tinha o ofício de carpinteiro como teu pai José, esse homem que pregava, que realizava milagres, chega diante de pescadores e pedem para que eles lancem a rede. Aqueles pescadores haviam pescado a noite inteira e nada conseguiram pescar. Diante da palavra de Jesus, em respeito, eles lançam as redes. É interessante pensarmos que muitas vezes Deus vem ao nosso encontro e nós podemos achar que sabemos, nós podemos achar que conhecemos o caminho, que entendemos tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Mas se Pedro e seus companheiros de pesca não tivessem seguido as palavras de Jesus, eles não veriam milagre. Ou seja, se Pedro não tivesse ido contra aquilo que ele acreditava, gente, Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu pescar nada. Ele ouve um carpinteiro que manda ele lançar a rede durante o dia. É impressionante que Jesus vai ao encontro de Pedro de uma maneira que Pedro não esperava, de uma maneira que Pedro não acreditasse que pudesse acontecer. Por isso, irmãos, dessa mesma forma, abramos o nosso coração. Abramos o nosso coração para compreendermos e entendermos a forma com que Deus vem falar a cada um de nós. Deus é aquele que nos surpreende. Deus é aquele que vem encontrar a nossa forma de pensar, de agir, de compreender o mundo. E com suas palavras a nossa vida adquire novo sentido, novo rumo. Por isso, meus irmãos, abramos o nosso coração para compreendermos em profundidade aquilo que o Senhor tem a nos dizer e ensinar. Ó Pai, neste dia pedimos a mesma docilidade e disposição de Pedro,
que soube ir contrário àquilo que ele acreditava, àquilo que ele sabia, para, a partir daí, ver os milagres de Deus em sua vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor vença o nosso preconceito, vença a nossa sabedoria que é insensata e fale ao nosso coração de tal forma que nós tenhamos força, coragem e ânimo para seguir aquilo que o Senhor nos fala, para seguirmos todos os caminhos que o Senhor nos apresenta, nos mostra. Que a tua bondade e misericórdia esteja sempre dentro de nós, falando ao nosso coração e mostrando qual o caminho para chegarmos ao céu. Dai-nos, Pai, a graça de chegarmos ao céu junto convosco. Amém.